Começou, né? Tá bem. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer enormemente o Hallanderson, né, por esse convite que muito me alegra e me honra, né, estar aí em Porto Velho, Rondônia, né, para não para não fazer as confusões, né, que Isso. se fazem aí, sobre Rondônia, Roraima, né? Então é um prazer estar aí, tão longe, tão perto, né? Porque você é do nosso fórum, que alegra muito a gente. Eu conheço pouquíssimo da região, mas conheço o Acre. Eu já fui dar aula lá numa pós há uns 6 anos atrás, mais, acho que em 7, 8 anos atrás. E gostei demais. Então, esse que é meu conhecimento aí da sua região. Mas o seu estado, que é Rondônia, eu não conheço, né? Então, um prazer estar pela primeira vez em Porto Velho. Né? Tudo bem. E Priscila tem uma particularidade, está em Porto Velho, Rio Branco também, porque nós temos participantes, membros, né, do Fórum Informação. A iniciativa aqui, o Fórum Informação, é Porto Rio, é uma junção de Rondônia e Acre. Então, nós temos Ah, pessoas também de outros estados, e a Márcia, né, que está lá em São Paulo agora. A pandemia trouxe essa outra forma de organização muito interessante, né? Então, a possibilidade de a gente estar mais próximo, trocando aí informação. Priscila, então, você já está apresentada, né? A Priscila Pesqueira de Souza, psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns Campo Lacaniano e também do Fórum do Campo Lacaniano Mato Grosso do Sul, mestra em psicologia e aceitou, né, Priscila? Agradeço também, assim, a sua generosidade, porque é um trabalho que você está desenvolvendo pelo fórum no momento, está em andamento. Eu acho que agora vai para o terceiro encontro, o quarto encontro, né? acho que é o É quarto o quarto. encontro. É o É o quarto quarto. encontro, né, da leitura comentada do Seminário 6. Aqui também, no nosso Fórum de Informação, nós estamos com a atividade da leitura do seminário. A Márcia, inclusive, está conosco nessa leitura, ela está empolgada com o Seminário 6, né? E é muito interessante, porque a gente ouve a Priscila, a transmissão dela, na atividade dela, faz a leitura aqui também, né, no nosso grupo, com os participantes, e tem essa possibilidade de revisitar o texto, né, de várias formas. Então, é isso, né? A Priscila vai ficar encarregada agora de transmitir o estudo dela acerca desse seminário, né, que é o tema é o grafo, deixa eu pegar aqui, o grafo do desejo e a constituição do sujeito. E Priscila, fica à vontade. A casa é nossa. Ótimo, muito obrigada. Vamos lá. Então, assim, você disse que a Márcia está empolgada. É ótimo, né? Essa empolgação da Márcia e de todo mundo, porque, na verdade, eu percebo que esse seminário do Lacan é um seminário muito potente mesmo. Sim. Né? Eu acho que ele tem uma potência e ele tem um alcance. E o grafo do desejo, apesar de ter sido apresentado para ele, de ter sido apresentado para nós por ele, ainda no início do seu ensino, nem tanto início assim, né, porque ele já tinha uma caminhada, mas não é aquilo que se chama de segundo Lacan. O grafo do desejo ele carrega uma potência que eu já vi, por exemplo, pessoas falando do conceito de letra relacionando ao grafo do desejo. E a gente sabe que o conceito de letra é bem posterior, né? Então, a minha pretensão hoje, e mesmo nos seminários sobre o seminário 6, né, que eu estou conduzindo, não é esgotar. Eu gosto sempre de falar isso porque ele é muito potente mesmo, né? Tem muita coisa para falar sobre o grafo do desejo, né? Então vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês aquela figurinha. Eu nem sei se eu preciso mostrar ou se vocês conseguem achar o grafo completo, como está no texto, né? A gente tem que lembrar que o grafo é tão complexo que Lacan utilizou mais de 2 anos do ensino dele para montar a forma completa do grafo, né? Então, veja, é super complexo e a gente que vai acompanhando o seminário 5 e o seminário 6, a gente vai percebendo
que é uma progressão, que ele vai progredindo no trabalho dele, né? E refinando os conceitos, enfim. Então, eu acho bem bonito acompanhar essa construção que Lacan faz, né? Então, esse grafo que eu quero que vocês se atentem é o grafo que está no texto, a subversão do desejo, a subversão do sujeito e a dialética do desejo, né? Priscila, Ele é você tem para projetar? Eu Se tenho. tiver, eu acho que fica interessante também, facilita. Tá bom. Eu vou projetar. Deixa eu só ler aqui, ó. Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. Né? Só esse título eu já acho que fala bastante. Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. Né? Então, a leitura, o grafo de Lacan, ele extrai, né, das colocações do Freud. Eu acho isso que é bom falar disso também, né? É a leitura que Lacan faz da constituição do sujeito em Freud, né? E subversão do sujeito, eu gostaria de começar falando um pouquinho disso, porque a gente percebe no seminário 6 uma insistência do Lacan em questionar o que é o ser, né? Toda a aula até agora que a gente está lendo, e depois ele continua, é uma insistência em dizer assim, o que é, em tentar responder, mas eu acho que tentar responder nem seria o caminho, né? Mas é questionar o que é o ser. Né? Para depois, na minha opinião, Lacan dizer, a única coisa que a gente sabe do ser é o desejo. Então, se tem alguma coisa que pode dizer alguma coisa do ser de cada um, é o desejo. Eu tenho a impressão que é para esse caminho que vai o seminário 6, né? E esse questionamento do ser também é bom a gente lembrar que tem a ver com a ideia muito difundida pela psicanálise na época do Lacan, que é a ideia de que o eu é o sujeito. O eu, no sentido do ego, é o sujeito. Então, Lacan está se contrapondo a essa ideia que estava muito forte na IPA. Então, a gente tem que lembrar que, nesse momento, Lacan fazia parte da IPA, ele estava na IPA, fazia parte, entre aspas, né, porque já tinha havido um rompimento no grupo de Paris. Então, o grupo que Lacan fazia parte era um grupo que estava esperando o reconhecimento da IPA. Tá? Lacan ficou 10 anos esperando esse reconhecimento, até que, por volta, na época do seminário 11, mais ou menos, que é o primeiro seminário, um pouco antes do seminário 11, então, e a gente está, então, no 6, né? Então, veja que ele estava na IPA e ainda ficou um tempo. Antes do seminário 11 foi quando a IPA disse, olha, a gente vai reconhecer o grupo, contanto que Lacan e Doutor não sejam de datas, né? Então, aqui nesse momento, ele está na IPA e ele está dialogando, tentando dialogar com essas pessoas, com esses colegas, com esses psicanalistas que, na opinião do Lacan, estavam deixando a psicanálise morrer. Né? Que não estavam entendendo, não estavam levando a sério a letra do Freud. Por isso que quando eu disse, olha, esse grafo é Lacan para falar do Freud, da teoria de Freud, né? Então eu acho importante a gente situar isso também, né? E então, para opor essa ideia de que o ser é o ego, de que o ser o ego e o ego consciente, ou o ego na sua zona livre de conflito, Lacan nos traz o grafo. A resposta dele, contrariando essa ideia, é o próprio grafo, que fala do paradoxo do desejo, né? Por que o paradoxo do desejo? Eu espero que a gente possa ver isso melhor no decorrer da nossa fala aqui hoje, da nossa discussão aqui hoje, mas é o paradoxo do desejo, porque ao mesmo tempo em que o desejo tem uma ancoragem nesse outro, vou apresentar aqui para vocês, só um pouquinho. Então, ao mesmo tempo, estão vendo?
Conseguem ver? Sim. Tá. Então, ao mesmo tempo em que o sujeito, eu vou até pôr assim, que daí fica de apresentar, né? Ou não, acho que melhor assim. Ao mesmo tempo em que o sujeito ele está ancorado nesse outro onipotente, que é o A ali, o sujeito também se ancora, porque isso também é muito difícil de entender, na minha opinião, mas é importante a gente fazer esse exercício. Então, ao mesmo tempo que ele está ancorado nesse outro onipotente, ele também está ancorado no S de A barrado, que é o significante da falta do outro, né? Nesse momento. Então, ele está ancorado nessas duas coisas. Então, o desejo está nesse paradoxo, porque o desejo, se vocês forem ver o desenho aqui nesse grafo, ele está entre esses dois patamares, né? Então, o desejo tem a ver com isso, com esse paradoxo. Então, diante da ideia de que existe um eu e esse eu possui uma zona livre de conflito, e é aí que a gente tem que se centrar. Então, esse eu, diante de um eu consistente, Lacan vai dizer: o sujeito não é isso, o sujeito é esse paradoxo, o paradoxo que é o desejo, e a essência do sujeito é o desejo, né? Isso é bem importante também. Antes da gente continuar, eu queria ler para vocês um trecho do livro Desejo nas Psicoses, da Julieta de Batista. Acho que fala Julieta, na verdade, o nome dela. Que ela fala do desejo na psicose, que também é um tema bastante complexo, porque houve uma época em que alguns psicanalistas defendiam a ideia de que não havia desejo na psicose, né? Então, esse livro, ela está dialogando com isso para dizer que sim, que há desejo na psicose, porque há desejo em todo ser humano, né? E aí ela diz assim, ó, só para a gente iniciar com isso do desejo. Eu vou ler um trecho aqui do livro dela. Ele diz assim, está na página 189, para quem depois for comprar o livro, é um livro que foi recém-lançado pela Larvatus Prodeu, tá? Então ela diz assim, ó, parece ser outra a posição de Lacan, que ela está falando de uma coisa anterior. Em 1958, assinalou a questão do desejo, assinalou que a questão do desejo permanecia velada nas conceituações da experiência analítica. Propôs reintroduzi-lo em termos de uma ética que não a de Aristóteles, que exila o desejo por estar mais além do domínio da razão, mas que está em sintonia com os propósitos de Spinoza, que concebe o desejo como a essência do homem. Um percurso pelas referências, breve e metonímico, como parece exigir nosso objeto, nos lembra de que, para Lacan, o desejo está ligado ao impulso vital e à libido. Uma atividade erotizada é uma atividade que está tomada pelo mecanismo do desejo. O desejo não pode ser dito, manifesta-se no intervalo, nos interstícios, e para Lacan define-se como a metonímia do ser no sujeito, ou metonímia da falta a ser. Ela continua. Essa definição de desejo mantém-se ao longo de todo o ensino do Lacan. Ainda em 75, sustenta que o inconsciente determina o sujeito enquanto ser que desaparece na metonímia na qual se suporta o desejo, impossível de dizer como tal. O sujeito está determinado por seu ser, isto é, por seu desejo. Então, ser é igual a desejo, para o Lacan. A castração que a linguagem introduz tem como efeito o desejo. Castração quer dizer o quê? Quer dizer que tudo deixa a desejar. Não quer dizer outra coisa. Isso é uma citação do Lacan. Tá? O desejo é impossível de dizer, pode ser articulado, mas não é articulável. É irredutível à demanda e à necessidade, não pode ser nomeado, não se pode cernir. É da ordem da falta inconsciente e se constata clinicamente. A brevidade do percurso encontra aqui sua razão, que ela, tudo isso que ela foi falando, então ela foi pegando de diferentes momentos da obra do Lacan. Ela diz que é breve, né? Ela disse,
Eu vou definir o desejo de forma breve, porque é a maneira que cabe ao desejo, né? A brevidade do percurso encontra aqui sua razão. O desejo não pode ser preso por definições, já que é aquilo que escapa a todo esforço de capturá-lo. Para Lacan, o desejo se estabelece em uma dialética de falta. É o outro que dá ao sujeito uma experiência de seu desejo, que é fundante de sua posição na estrutura. Isso implica certa dependência do desejo do sujeito em relação ao desejo do outro, motivo pelo qual o desejo de desejo é a dimensão essencial. O desejo de desejo é a dimensão essencial. O sujeito nasce na linguagem e já está determinado em seu inconsciente pelo desejo do outro. É mesmo por isso que se inventou o inconsciente, para se perceber que o desejo do homem é o desejo do outro. A questão é ter sido desejado. É isso que se encontra na experiência analítica, inclusive para aqueles aos quais essa experiência faltou em sua constituição e os empurra a agir para alcançar essa dimensão, ainda que de modo tardio. Isso também é uma citação do Lacan. Então, como vocês podem ver, o desejo que Lacan está falando nesse grafo não é assim, não é o querer, né? Não é dizer assim, eu quero me formar. Eu quero ir para o congresso, para o encontro internacional. Eu quero. Não é isso. Não tem a ver com esse querer. O desejo tem a ver com esse movimento do nosso inconsciente que está estruturado nesses elementos do grafo, né? Quando eu falo está estruturado, o que é uma estrutura? Uma estrutura são elementos estáveis que se relacionam entre si. É isso que é uma estrutura. Quando eu falo a estrutura da neurose, a estrutura da psicose, a estrutura da perversão, eu estou dizendo de elementos estáveis que têm uma certa relação entre si, né? Então, a estrutura do grafo é essa, são esses elementos. E é por meio desses elementos que eu consigo entender esse movimento do sujeito, esse movimento próprio de cada sujeito que é o seu desejo. E que tem a ver com o desejo do outro, como a gente vai ver aqui de novo, tá? Então, esse é o grafo na sua versão final. São esses os elementos que estão no grafo na sua versão final. E a gente vai falar um pouquinho, então, agora, sobre o que significa cada elemento desse, tá? Isso eu peguei lá do seminário 5. Então, vamos lá. Só para vocês irem entendendo no geral, aí depois a gente vai retomando cada parte. O D minúsculo, que está aí nesse grafo, é o desejo, tá? É o desejo. O S barrado é o sujeito, sujeito barrado. Isso em todas as fórmulas do Lacan. O sujeito barrado significa sujeito, porque só pode ser sujeito quem tem a castração, né? Sujeito a alguma coisa. O A minúsculo é o pequeno outro. Tá lá no comecinho do grafo, lá no primeiro patamar. Então, o A minúsculo é o pequeno outro. O outro como nosso semelhante, cuja imagem nos retém, nos cativa, nos sustenta, e na medida em que constituímos em torno dela aquela primeira ordem de identificações que lhe defini como a identificação narcísica, que é o M minúsculo, o eu. Então, o M minúsculo, que é de M de Moá, é o eu imaginário, é o eu na sua forma imaginária. Esse pequeno outro, esse azinho, são as pessoas, são os outros, os outrinhos, né? Os pequenos outros com quem eu me relaciono, com quem eu disputo, com quem eu me meço, com quem eu rivalizo, com quem eu me engrandeço ou me diminuo. São os outros, os pequenos outros da nossa relação, das nossas relações diárias, são os nossos semelhantes, tá? Esse que é o pequeno outro. Então, é no jogo com esse pequeno outro, né? E tendo como referência essa identificação com o grande outro, que a gente já vai ver alguma coisa disso, é que se constitui o eu do sujeito, esse eu imaginário, que Lacan fala bastante disso no Estádio do Espelho, no primeiro seminário dele, que é o seminário 1, tá? O D maiúsculo
quer dizer demanda, tá? E a gente vai ver um pouquinho aí do que é essa demanda também. O D maiúsculo está lá no segundo patamar do grafo. O A maiúsculo é o grande outro, o lugar, a sede, a testemunha a que o sujeito se refere em sua relação com o A minúsculo, como sendo o lugar da fala. Então, é pela via do grande outro que a gente se relaciona com os pequenos outros, né? Com os nossos semelhantes. E aí Lacan continua. Isso, gente, está lá na página 323 do Seminário 5, quem quiser anotar essa referência. Então, aqui encontramos o D minúsculo, que é o desejo, e também pela primeira vez o S minúsculo, com a mesma significação que ele costuma ter em nossas fórmulas, ou seja, o de significado. S minúsculo, então, é significado. O S minúsculo do A maiúsculo designa o que expresso no outro, e expresso com a ajuda do significante, ou seja, aquilo que no outro, para mim, sujeito, adquire valor de significado. A gente já vai ver mais isso, tá? Isso é aquilo que há pouco chamamos de insígnias. É nessa relação com essas insígnias do outro que se produz a identificação que tem por fruto e resultado a constituição no sujeito do I maiúsculo, né? Então, a relação com o grande outro também dá origem, tem como produto o I maiúsculo, que é o ideal do eu, que está lá no comecinho, está lá no primeiro patamar, né? A simples constituição dessas fórmulas presentifica o fato de que só existe acesso à identificação do ideal do eu depois que entra em conta o grande outro. Então, o grande outro, por isso que depois aí a gente já começa a entender o desejo e desejo do outro. Veja que o ser humano, ele precisa do grande outro para se constituir, para formar um eu imaginário, para formar um ideal do eu e para poder fazer a questão que foi, que a gente já vai ver depois também. O que o grande outro quer de mim? Que lugar eu ocupo no gozo, na demanda do outro? Que lugar eu ocupo no circuito pulsional do outro? Né? Então, nós, seres humanos, somos dependentes, em certa medida, para a nossa constituição, de um outro que possa ocupar esse lugar de grande outro. Né? Isso também é fundamental. O grande outro é um lugar. Várias pessoas podem ocupar esse lugar. Tá? É um lugar estrutural, né? Ou seja, ele existe, o grande outro, para todo sujeito humano. E aí, com as implicações que cada família, que cada discurso tem para cada sujeito, óbvio, né? Continuando, então. Tá, vamos lá. Aqui já. O delta, esse triângulozinho que tem aí no começo, no primeiro patamar, o delta é precisamente aquilo sobre o qual nos interrogamos, ou seja, o próprio eixo pelo qual o sujeito humano é colocado em uma certa relação com o significante. E isso em sua essência de sujeito total, de sujeito em seu caráter completamente aberto, problemático, enigmático, que esse símbolo exprime. Vocês podem perceber, deixa eu até voltar aqui para ter certeza, que no grafo, vou pôr de novo para vocês, tá? No grafo, nessa fórmula final do grafo, o delta, ele tá aqui embaixinho, ó, mas já com o sujeito barrado aqui, tá? Porque esse delta aqui, se vocês forem ver lá no seminário 5, ainda não tem esse S barrado aqui no comecinho. Só tem o delta, né? O delta, então, é a representação desse sujeito mítico, desse ser vivente, melhor dizendo, mítico. Por que mítico? Porque a gente só tem acesso ao sujeito depois que ele é sujeito. Né? E aí, de novo, tá, gente? É complicado eu falar de antes e depois,
porque essa ideia cronológica, ela não serve muito, ela serve para a gente entender algumas coisas, mas a gente não pode ficar muito preso nisso, porque aqui não se trata de um antes ou depois, se trata de uma estrutura que é do neurótico, tá? Nesse caso aqui, de uma estrutura que é do neurótico e que tudo isso está funcionando ao mesmo tempo. Então, o grande outro onipotente funciona ao mesmo tempo do S de abarrado, que é o significante da falta do outro, tá? Mas, então, esse momento mítico, né, em que o sujeito está completamente aberto, é o que esse delta representa, tá? Esse primeiro momento aí de constituição do sujeito. Priscila. Oi? Oi, Priscila. Desculpe interromper. Imagina. Você saberia dizer por que Lacan escolheu essa letra delta? Você tem alguma informação sobre isso? Olha, Porque eu delta até li, Olga, eu é até li isso em algum lugar. Será que eu consigo puxar da memória? Eu li isso em algum lugar. Ela é um símbolo da matemática que significa alguma coisa, mas que agora eu não estou conseguindo lembrar. Eu posso achar isso, porque eu li essa semana, inclusive, e agora me foge. Mas não sei, mas tem uma razão que fica bem óbvio quando a gente lê, que eu posso achar para você depois. Não sei dizer agora, tá? E assim, gente, qualquer pessoa pode me interromper a qualquer minuto, ou para fazer pergunta, ou para complementar, porque o assunto é complexo, então os complementos são muito bem-vindos, tá? Ok. Voltando aqui. Aqui vocês vêm retomar mais uma vez, agora em sua relação com o fato de que seu desejo passa pela demanda, de que ele fale, de que isso tem alguns efeitos. Em seguida, vocês têm o S barrado. Ah, não. Desculpa, não é o S barrado. Vocês têm o S maiúsculo do A barrado. É exatamente o que o falo, o que o falo realiza, tá? Então, a lógica fálica significa, se o sujeito se inseriu na lógica fálica, significa que o falo é um significante que ordena os outros significantes e que tem a ver com a falta. Então, o S de abarrado é porque o falo está em jogo, tá? A gente já vai falar um pouco mais disso também. Então, o que encontramos na base da exploração analítica do desejo, deixa eu ver aqui. Agora está na página 324, tá? Mas eu acho que é a mesma que estava, né? Deixa eu olhar aqui. Ah, não, 323, 324, isso. O que encontramos na base da exploração analítica do desejo é o masoquismo. O sujeito apreende-se como aquele que sofre, capta sua existência de ser vivo como aquele que sofre, isto é, como sendo o sujeito do desejo. Eu achei isso lindo, porque isso eu acho que também é difícil de entender, mas eu acho que quando a gente consegue pensar, a gente dá um passo assim, que é o quê? A falta não é uma falta, na verdade. É um vazio da estrutura. E é um vazio que é estrutural, ou seja, é um vazio que existe para todo sujeito que fala. O neurótico chama esse vazio, esse buraco, essa ânsia, pensando lá no Lacan, depois da década de 70, né, que ele fala dos nós, ele fala assim, um lapso, que a amarração real, simbólico e imaginário, ela manca de princípio. Ela tem um lapso, um erro, né? Eu não sei se um erro é uma boa palavra, mas vamos pensar assim. Ela tem um erro logo de princípio para todo sujeito. Então a gente precisa do quarto nó, que é essa para amarrar real, simbólico e imaginário, né? Então, esse vazio da existência que está posto para todo sujeito, o neurótico chama de falta.
Por quê? Porque o neurótico tem como organizador o significante falo, que se relaciona com a metáfora paterna, que se relaciona com o não do pai, com a função paterna. Então, chamar o vazio de falo, desculpa, chamar o vazio de falta é rico em consequências. Porque chamar o vazio de falta, chamar a inexistência de um significante no outro de falta, é se colocar no lugar de quem deseja, de quem sofre. Por que que você sofre? Porque te falta. Porque te falta alguma coisa que poderia não faltar. Então, essa é a grande ilusão do neurótico. Falta alguma coisa que poderia não faltar. Então a gente sofre. A gente sofre, a gente dá nome para essa falta, cada um dá um nome para isso, é com isso que os pacientes chegam, né? Dizendo do seu sofrimento, dizendo que ele é um sujeito que sofre, que falta, mas com esse discurso da falta, lá na frente, ele se mira, ele tem como bússola a ideia de que a falta é contingente, de que a falta ela poderia não existir. Né? Então, quando Lacan diz, quando a psicanálise diz, né, quando a gente diz, o falo organiza toda a estrutura de fala, o falo organiza todos os significantes, ele é um organizador dos significantes para o sujeito, eu estou querendo dizer, a esse vazio estrutural, o neurótico dá um nome, ele diz é uma falta, e por isso ele sofre. Então eu acho essa passagem do Lacan bem linda. Vou ler de novo aqui. Ó. O que encontramos na base da exploração analítica do desejo é o masoquismo. O sujeito aprende-se como aquele que sofre, capta sua existência de ser vivo como aquele que sofre, isto é, como sendo o sujeito de desejo. O que você deseja? Né? Você deseja... Aí é muito complicado, porque a gente não tem como nomear, mas é um movimento que é para preencher a falta. E preencher a falta, em última instância, nós estamos vendo isso agora, na lição do Lacan lá, é a morte, né? Em última instância. Onde está o problema agora? Para todo sempre, o desejo humano continuará irredutível a qualquer redução e adaptação. Nenhuma experiência analítica irá contra isso. O sujeito não satisfaz simplesmente um desejo, mas goza em desejar. E essa é uma dimensão essencial do seu gozo. Tem um gozo em desejar, em manter o desejo vivo. Porque manter o desejo vivo tem a ver com sustentar isso de que o nome da não existência de significante é falta. Então, se falta é o desejo que poderia não faltar. Né? E aí, Lacan diz também, aqui nessa página 324 do Seminário 5, há algo de teimoso ou até de irredutível no complexo de castração, ou seja, o significante falo. Isso é teimoso no sujeito, né? Essa coisa do desejo. Não sei se está claro para vocês, querem dizer alguma coisa sobre isso, pensam alguma coisa diferente ou querem completar, querem dizer mais alguma coisa? Por favor, tá? Se quiserem dizer, eu quero ouvir. Agora, então, a gente vai para o primeiro patamar do grafo, para essa estrutura elementar que Lacan chama no Seminário 5. Essa é a estrutura elementar, vou passar para vocês aí, do grafo. Vejam só. Essa estrutura elementar do grafo, ela tá, então aqui está o delta, né? É engraçado, ó, eu achei que o delta estava lá, não, isso aqui é o vetor, né? O delta, então, está aqui embaixo, que é esse triângulozinho aqui. Esse delta, então, que é esse sujeito, entre aspas, né, um sujeito indeterminado, mítico, aberto,
em determinado momento, ele faz um encontro com a cadeia significante. Esse S, que vai até o S1, é a cadeia significante. O que é uma cadeia significante? São vários significantes que vão se encadeando, né, entre si. É um significante depois de outro significante. Então, esse discurso aqui, que isso é um discurso que tem a ver com o discurso familiar, que tem a ver com o discurso da mãe, que tem a ver com o discurso do outro, né? Esse sujeito mítico, ele tem um encontro com esse discurso. Ele encontra esse discurso nesse primeiro ponto aqui, se a gente for pensar no delta, que esse ponto de encontro, né? Que depois a gente vai ver que está o outro aqui, o grande outro está aqui nesse ponto de encontro. Então tem um encontro aqui que só tem um significado depois, nesse outro ponto de encontro. Eu queria poder mostrar para vocês assim, né? Mas não dá. Não dá, eu acho que não dá, né, para eu fazer um desenho aqui agora e mostrar para vocês, né? Mas eu acho que vocês estão conseguindo entender esses que tem dois pontos de encontro aqui entre esses dois vetores, né? Priscila, se Oi. você quiser, aqui no cantinho, atividades, tem uma lousa interativa. Eu Ah, nunca tem. usei, mas tem esse recurso disponível. Vai que dá certo. É Aham. que dá certo. Verdade. Ah, legal. Eu acho que eu vou tentar, mas peraí, vamos, né? Acho que eu vou tentar, peraí. Lousa interativa. Abrir uma nova lousa interativa. Tá criando. Vocês conseguem ver? Estão vendo a lousa interativa? Ainda não, né? Ainda não. Ah, eu acho que eu tenho que fazer aqui, ó. Peraí. A Michelle que adora uma lousa, né, Priscila? A Michelle gosta, né? Estou tentando compartilhar. Vamos ver. Estão vendo? Ah, agora acho que vai dar certo. Agora sim. Olha, gente, nunca desenhei com isso aqui. Mas então aqui a gente tem um vetor e aqui a gente tem um outro vetor, né? Esse aqui é o primeiro ponto de encontro, ó. E esse aqui, então, é o segundo ponto de encontro, tá? Tá parecendo um desenho de criança, né? Uma... Tá, mas vamos lá. Então, esse sujeito que está aqui, que é o delta, né? Aqui, inicialmente, esse sujeito mítico, ele faz um encontro aqui com o tesouro dos significantes, que é o grande outro. Ele faz esse encontro em um determinado ponto, e esse encontro aqui significa, dá um significado, depois Lacan vai fazer assim aqui, né? Que é o significado. Esse S tinha que ser pequeno, tá? Coloquem, pensem nesse S como pequenininho, tá? Que dá significado para isso, para esse encontro aqui. E o resultado disso, aqui embaixo, é o ideal, que tem a ver com esse outro, né? Então, gente, isso também é a estrutura da fala de modo geral. Porque se eu digo, aqui, então essa aqui é a cadeia significante, né? Aqui a gente pode pôr um S, esse grande, que é do significante, e aqui o S1. Então, isso é uma cadeia significante. Se eu estou falando, se eu digo assim, eu estou morta de sede. Veja, eu só consigo saber o que o morta significa no final, aqui. Então, é a partir daqui que o que eu falei anteriormente ganha sentido. Eu estou morta de sede.
Eu preciso do final, desse final, para o que veio antes fazer sentido. É essa que é a estrutura também do que a gente faz na clínica, né? É essa a lógica da clínica. É por isso que a associação livre, você precisa esperar o final daquela cadeia para fazer uma pontuação. Ou melhor, não é o final, porque a cadeia não tem fim, mas você precisa esperar um determinado ponto, você faz a pontuação, e daí o que foi falado antes pode ter uma significação outra. Né? Então, essa que é a lógica que Lacan coloca aí, como a lógica do que é feito na clínica, né, com os significantes. E também tem a ver com essa estrutura primeira de constituição do sujeito, né? Essa origem da constituição do sujeito. Vou interromper, depois, agora que eu aprendi, eu faço de novo depois. Só um pouquinho aqui para eu voltar a ver vocês aqui. Isso. Então, essa primeira estrutura, que é essa estrutura elementar, aí depois, Lacan, eu vou pôr de novo aqui para vocês, que já é essa primeira estrutura na sua forma completa, para vocês verem aqui. Ó. Então, o sujeito, veja que aqui já é o sujeito barrado, né? O sujeito, ele encontra esse tesouro dos significantes, esse grande outro, ele retira disso um significado, ele dá um significado para isso, e isso dá origem ao ideal do eu. É a primeira marca que um sujeito tem. E é diante dessa marca que ele vai se relacionar com os pequenos outros e construir o seu eu imaginário. Tá? Então, esse primeiro patamar é mais ou menos isso que Lacan coloca. Eu vou ler algumas coisas, então, sobre isso, tá? Ó, o outro conotado por S de A, o Szinho pequeno de A, que é o significado do outro, é o que se pode chamar de pontuação, onde a significação se constitui como produto acabado. Então, o que Lacan fala o tempo todo é que o sujeito é submisso ao significante. A gente está submetido a esses significantes que a gente recolhe do discurso, do dizer, melhor, para ser mais precisa, do dizer do outro. Isso é muito importante também, eu acho que é importante pontuar que a gente recolhe. Cada sujeito vai recolher e vai tomar para si os significantes que o outro oferece. Porque se a gente for pensar, trocando em miúdos assim, sei lá, uma pessoa que ouviu da mãe lá quando era criancinha que ela era louca. Ah, sua louca, vamos dizer assim, né? Ah, sua desorganizada. Veja, não é só isso que a mãe disse para ela. A mãe disse várias coisas para ela. A mãe disse sua linda, sua desorganizada, sua carinhosa, sua, sei lá. A mãe disse várias coisas, mas então a gente recolhe da palavra do outro, do discurso do outro, a gente recolhe por nossa conta e risco esse significante. E esse é um dos paradoxos do sujeito, porque a gente tem a tendência, o neurótico tem a tendência de ficar dizendo, é o outro que quis que eu fizesse assim, o outro que me disse, o outro me traumatizou porque me disse isso. E esse é o discurso da clínica, né? É o que a gente ouve na clínica. O segundo patamar é para dizer, tá bem, o outro te disse, mas você fez alguma coisa com isso, você que se fixou nisso. Isso é responsabilidade sua, né? Então, o outro, esse A maiúsculo, como sítio prévio do puro sujeito significante, ocupa a posição mestra de dominação, antes mesmo de ter acesso à existência. Então, essa posição de que o sujeito se encontra alienado
nos significantes que o grande outro fornece para ele. A gente está alienado nisso. Oi, Márcia, pode falar. Quem tem mais de um filho, eu tenho 3 filhos, e a gente percebe que cada um captura significantes diferentes, né? E é quando a gente ouve, né, as pessoas falarem, mas cada filho é de um jeito. Mas por conta disso, né? Isso Cada um mesmo. captura de uma forma. Cada um captura de uma forma. Exatamente. Apesar de levar muitos e muitos anos de análise para a gente entender isso de fato, porque uma coisa é entender isso teoricamente, outra coisa é entender isso com o corpo, né? Com o corpo implicado, né? Então, são muitos anos, eu acho, que o sujeito fica nessa queixa, culpando o outro, né? O outro que é culpado pelo que eu sou. Eu sou assim porque meu pai não me ensinou de outro jeito. Eu sou assim porque minha mãe falava isso. Eu sou assim, né? É interessante, né, Priscila, pensar que cada um decifra o código, né, do outro de uma forma distinta, né? E vai ter que se haver com isso. A questão é, como Sim. você disse, se implicar, se responsabilizar com aquilo que eu recolho do outro, né? Eu acho, Cleide, que Mais essa é a fácil grande questão. culpabilizar o outro. Bem mais fácil culpabilizar o outro. E quando a gente está culpabilizando o outro, a gente está colocando o outro num lugar de onipotência. Então, na medida que a gente culpabiliza o outro, a gente está no primeiro patamar do grafo. O outro como muito poderoso, como onipotente, capaz de me salvar ou de me derrubar. Né? Capaz de. Então, é alguma coisa que existe na neurose. E isso é muito importante da gente pensar, né? Que esse grande outro, a gente quer que ele exista. A gente quer um grande outro que garanta. A gente quer um grande outro para dizer, sou isso porque é você que quis. E aí aquela palavra em latim, né, que o Lacan coloca lá no seminário 6, fiat, que é faça-se em mim sua vontade, que sua vontade seja feita, né? Que é isso, é o outro. O outro queria que eu fosse estudioso, o outro queria que eu fosse médico, o outro queria que eu fosse advogado, então estou eu aqui, né, nessa posição de alienação ao outro, né? Então, tudo isso tem a ver com esse primeiro patamar, né, do grafo. Priscila, isso me remeteu ao seminário da Sônia, eu assisti, acho que tem umas 2 semanas, e ela fala disso, né? É mais difícil encarar a falta no outro do que a falta em nós mesmos. É muito difícil encarar a falta no outro. É muito difícil, porque daí a gente pode pensar, não, mas, nossa, eu desde o começo da minha análise sei que as pessoas ao meu redor são cheias de defeitos, né? Que o meu pai é cheio de defeito, que minha mãe é cheia de defeito, mas não é isso. Enquanto você está colocando o outro nessa posição de você faltou para mim, você está entendendo que ele podia não faltar. Então, que existe, né, esse outro onipotente. Né? E que talvez você possa sê-lo para os seus filhos. Né? Grande engano, né? Eu não vou errar como meu pai e minha mãe, nunca vou fazer isso, nunca vou fazer aquilo, nunca não sei o quê. Então, essa ideia de que esse outro onipotente ele pode existir. Né? Michael, pode perguntar. Oi, gente, boa noite. Não, primeiramente, elogiar a brilhante ilustração, né? Tá muito claro para mim, tá muito, muito pedagógico até, né? Embora seja complicado falar de uma aula lacaniana pedagógica, né? Mas acho que é por isso que falando, né, dessas reflexões que você está fazendo, é por isso que o Lacan ele salienta o masoquismo, né? Porque essa pegada que o neurótico tem é o outro, é o outro, é o outro, parece assim, é o outro me batendo, é o outro me conduzindo, a culpa é tudo do outro, né? E o quanto que ele goza nisso. E aí, quando você ilustrou o grafo, eu fiquei pensando, como dar uma chacoalhada nessa estrutura, né? Como mexer nesse significante? Acho que é quando ele coloca o outro em cena, né?
aí a gente pontua, né? E aí eu particularmente acho interessante que quando o paciente começa a acusar demais os pais, e me parece interessante salientar que os pais também são conduzidos por um outro, por um grande outro. E aí entra nesse ciclo vicioso que é a nossa cultura, né? Mas, enfim, só uma colocação que eu achei interessante pra caramba aí, que tá me Michael, acrescentando muito. eu agradeço a sua colocação e eu acho que isso é uma coisa, é um desafio na clínica e é um desafio diante do qual a gente não pode recuar. Porque se a gente ficar nessa, coitadinho de você, nossa, que grande sofrimento. É por isso que quando a gente se comove muito com o sofrimento de alguém, a gente tem que ir para análise falar disso, de um paciente, né? Ou a gente nem atende, na verdade. A gente encaminha. Se você vê que você. Por quê? Porque esse outro na posição de grande vítima, né, é uma posição complicada, porque é uma posição de muito gozo. Então, se você assinar embaixo disso enquanto analista, como que fica? Não é? Como que as coisas ficam? E é tentador, né? A empatia na análise, ela é muito tentadora para a gente. Se comover, ter compaixão, né? E aí a gente vicia a análise às vezes. Por isso que é imprescindível a análise pessoal, a supervisão e essas conversas fantásticas que a gente tem aqui. É verdade. Então, eu acho que isso sim é um grande desafio mesmo. E que a análise, isso está lá na Michelle também, na aula dela, que eu achei muito interessante, porque ela vai falar um pouco da transferência, ela vai falar que a transferência precisa funcionar no segundo patamar do grafo. A transferência não pode funcionar no primeiro, porque se ela funciona no primeiro patamar, é o patamar da sugestão. E então fica muito perigoso, né? Você dizer para o paciente, não faça isso, não faça aquilo, porque você está num lugar privilegiado para o paciente. Isso é inegável. A transferência é um lugar privilegiado. E é um lugar que você pode cair na canalice se você exercer o poder que você tem sobre o paciente. Não é você que tem, né? É o lugar que ele te põe na transferência. Isso também tem que ficar muito claro. Não é você, nossa, nasci aqui, tô poderosíssima, eu tenho. Não é você, é o lugar que ele te coloca na transferência, é um lugar muito importante que tem a ver com a constituição dele enquanto sujeito, que tem a ver com o grafo, né? Então, se você ficar nesse lugar da sugestão, então a Michelle fala uma coisa muito importante, não é que você nunca vai sugerir nada. Se ele disser, vou me matar, você não vai dizer, bem, eu não posso dizer não se mate, porque eu não posso encarar. Óbvio que tem momentos na análise, e isso é específico de cada paciente, que você encarna esse lugar pontual para dizer, não faça isso. Não, né? E não precisa ser assim, não faça isso, né? Mas para dizer para ele, isso aqui, quem faz uma análise está apostando na vida, né? Mas aí Mas. a Oi. psicanálise, desculpa, a Não, pode psicanálise ir. ela acaba enfrentando um problemão, né? Porque a nossa sociedade, ela pede muito a sugestão, pede muito a receita de bolo, o pragmatismo, né? Ela pede muito o hipnotismo, né? Então, aí a psicanálise vai na contramão, talvez por isso ela seja tão alvo, né, de críticas, né, que o mercado aponta em cima dela. Que o mercado quer algo imediato, sempre, né? Sim. E quer respostas, né? Então, abusar desse lugar, eu acho que é estar na canalice, né? Eu acho que abusar desse lugar da sugestão é se colocar nesse lugar de onipotência, né? Nesse lugar de terror em que o outro fica numa posição de puro objeto, né? E é também abusar do lugar de suposto saber, né? Na verdade, é achar que você é que você é o saber, né? E não o suposto saber que aquele paciente te coloca no lugar de quem sabe alguma coisa sobre a estrutura sobre a estrutura na qual ele construiu a sua subjetividade, né? Porque esse que é o lugar do suposto saber. Então, a gente não pode achar que é o saber, né? O saber é suposto. Por aquele paciente é uma coisa, pelo outro é outra, enfim. Né? Então, vamos seguir aqui. O corpo, e isso eu queria falar um pouquinho desse primeiro patamar aí, e falar um pouquinho desse M
né, do moi, do eu imaginário e do pequeno outro, né? Então, o corpo é essencial. Isso eu estou tirando, gente, do texto do Lacan. Eu acho sempre difícil falar os textos do Lacan assim, porque eles... Deixa eu pegar aqui. Que texto que tá? É um texto que eu adoro, que eu gosto muito. Só um pouquinho. Nossa, não estou achando aqui. É sobre o eu. Peraí. Que está nos escritos. Aqui. O estágio do espelho como formador da função do eu. Eu peguei algumas citações de lá, para a gente entender um pouco. Esse texto, então, ele está nos escritos antes do texto sobre a subversão, bem antes, né? Então, ele diz assim, ó, o corpo é essencial na formação do eu. Suponhamos que o objeto que a percepção forneça... Acalma, essa parte aqui não é do Lacan, é do Freud, ó. Suponhamos que o objeto que a percepção forneça seja semelhante ao sujeito, isto é, um próximo. Então, o interesse teórico também se aplica pelo fato deste objeto ser ao mesmo tempo o primeiro objeto de satisfação e, além disso, o primeiro objeto hostil, assim como um único poder auxiliar. Por isso, através do próximo, o homem aprende a reconhecer. O eu é, sobretudo, uma essência corpo, não é somente uma essência superfície, senão ele mesmo a projeção de uma superfície. Isso está no texto Eu e o Isso, tá? Do Freud. Agora, Lacan. Lacan, levando a proposta freudiana às últimas consequências, aborda o narcisismo pelo viés do estágio do espelho. Em seu texto, O Estágio do Espelho como Formador da Função do Eu, tal qual nos é revelado pela experiência analítica, que é de 1949, Lacan fala da azáfama, que é a afobação, da afobação jubilatória para se referir a esse encontro inaugural com o espelho, tão rico de consequências. Para Lacan, basta entender o estágio do espelho como uma identificação, no sentido pleno que a análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem. O eu, no estágio do espelho, se precipita numa forma primordial, antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a linguagem lhe restitua no universal sua função de sujeito. A permanência mental do eu, ao mesmo tempo que prefigura sua destinação alienante, é também prenhe das correspondências que unem o eu à estátua em que o homem se projeta e aos fantasmas que o dominam, ao autômato, enfim, no qual tende a se consumar numa relação ambígua o mundo e sua fabricação. Então, eu gosto desse termo para a gente entender bem o que é esse eu. A estátua em que o homem se projeta e aos fantasmas que o dominam, ao autômato, enfim, no qual tende a se consumar numa relação ambígua o mundo e sua fabricação. Né? Ele está falando um pouco da fantasia fundamental, que é um mundo que a gente fabrica a partir desses elementos todos, também do segundo patamar, mas também a partir desse ideal, né? Lacan utiliza algumas expressões nesse texto. Ele diz: o eu dá ao sujeito uma totalidade ortopédica. Veja só que coisa fechada, né? Uma identidade alienante, uma função de desconhecimento e um nó de servidão imaginária. Olha que expressões fortes aí para falar do eu. Um nó de servidão imaginária e uma função de desconhecimento e uma identidade alienante. A função de desconhecimento é isso do não querer saber do neurótico, né? Que o eu aí encarna o não querer saber do quê? O não querer saber da castração do outro e, por consequência, a sua, né? Então, eu quis trazer esses trechos aí desse texto do Lacan
para pensar esse primeiro patamar aí também, né? Portanto, do princípio que formulamos aqui eu já estou agora no seminário 5, o de que não há sujeito se não houver um significante que o funde. É na medida em que existem as primeiras simbolizações constituídas pelo significante do fordá que o primeiro sujeito é a mãe. Lacan está dizendo aqui. A mãe, lembrando que a mãe também é uma função, tá? Não precisa ser a mulher que gerou, não precisa ser uma mulher. A mãe é a função. Colette Soler fala lá no livro dele o que Lacan dizia, no livro dela, o que Lacan dizia das mulheres, que a mãe é uma função de satisfação e o pai é uma função de corte. Eu gosto desse jeito que ela resume, acho que fica claro. Pois bem, digo que a criança se esboça como assujeito. Trata-se de um assujeito lá no início, porque a princípio ela se experimenta e se sente como profundamente assujeitada ao capricho daquele de quem depende, mesmo que esse capricho seja um capricho articulado. Então, em um primeiro momento, olha a gente de novo indo para o cronológico, né? Mas é difícil não falar cronologicamente. Então, tem na estrutura do sujeito esse patamar, esse elemento que é o outro e o seu capricho, e o seu gozo. E o sujeito, que ainda é um assujeito, ele está preso nisso. Como conceber que a criança, que tem o desejo de ser objeto do desejo da mãe, atinja a satisfação? Evidentemente, não há outro meio senão surgir no lugar do objeto do desejo dela. É necessário e suficiente que o eu latente do discurso da criança venha aqui, em D, constituir-se no nível do outro, que é a mãe. Que o eu da mãe torne-se o outro da criança. Que o que circula no nível da mãe em D, que é a demanda e essa fórmula da demanda que está no segundo patamar, tem a ver com a posição que o sujeito ocupa no gozo do outro, na pulsão do outro, no circuito pulsional do outro. Né? Na medida em que ela mesma articula o objeto do seu desejo, vem em M cumprir sua função de mensagem para a criança, o que supõe que, no final das contas, esta renuncie momentaneamente a seja lá o que for que a sua fala própria, mas não há dificuldade nisso, porque sua fala própria nesse momento ainda está basicamente em formação, nós estamos falando de um bebezinho. A criança, portanto, recebe em M a mensagem bruta do desejo da mãe, ao passo que abaixo, no nível metonímico, em relação ao que a mãe diz, efetua-se uma identificação com o objeto dela. Então, só para a gente entender de novo esse primeiro momento, vou pôr aqui. Só para ficar mais claro. Esse M que ele está falando é porque ele está lá no começo, tá? Então, ele está construindo o grafo. Esse M que ele está falando é o S de A, é o significado de A, significado do outro, né? Então, esse significado do outro, que esse circuito aqui, que tem a ver com todos esses elementos, ele tem como resultado o ideal do eu, que vocês podem ver da forma como é escrito por Lacan, até tá aqui nessa legenda, ó, ideal do outro, né? Isso é extremamente teórico, mas não sendo aprendido logo de início, torna-se impossível conceber o que deve acontecer depois. Ou seja, a entrada em jogo do para-além da mãe, que é a constituição, que é constituído pela relação dela com outro discurso do pai. A mãe é uma mulher que supomos haver chegado à plenitude de suas capacidades de voracidade feminina. Eu acho essa frase muito forte e muito enigmática também, porque ele fala de voracidade feminina. Então, a gente sabe que a mãe não é a mulher, né? Mas ele diz: a mãe é uma mulher que supomos haver chegado à plenitude de suas capacidades de voracidade feminina.
Fortíssimo, né, Olga? A mãe como alguém que é esse sujeito que quer engolir o seu bebê, como aquela metáfora que Lacan coloca do crocodilo com a boca aberta, né? E o pauzinho assim segurando, porque ela tá ali para devorar. É o capricho da mãe, né? Então, no segundo patamar do grafo, o que dá início, assim, o que dá o start para o segundo patamar do grafo? Vou projetar de novo aqui para vocês. O que dá o start é o que foi, né? Então, esse primeiro patamar, ele deixa sempre um resto, depois a gente vai ver que o resto da especularização aí, esse resto é o objeto A, ele deixa um resto, depois assim, lá para frente do ensino de Lacan, não nessa minha fala de hoje. Esse resto que fica, que não responde tudo do que é o sujeito, permite que o sujeito faça essa pergunta: o que você quer de mim? Que lugar eu ocupo no seu gozo? Que lugar eu ocupo no seu circuito pulsional? O que é que você quer de mim? Ou o que é que você deseja? Não é só o que você quer de mim, mas o que é que você deseja para além do seu bebê? O que é que você deseja? Para onde que seu olhar se dirige? Né? Porque é nesse jogo de ausência e presença da mãe que pode se abrir aí para essa pergunta. O que é que você quer? Né? Que é uma pergunta no final sobre o desejo do outro. A essa pergunta, que é completamente vazia, porque é impossível definir o desejo. A gente viu a Julieta falando aqui, que é impossível definir essa coisa do desejo. Então, para essa pergunta que não há para a qual não há resposta objetiva, o neurótico inventa. Ele inventa. Ele inventa respondendo com a sua fantasia fundamental. Que é o que está aqui nesse grafo aqui, como S barrado e sua relação com o A ali, né? Com o outro, com o pequeno outro. Então, a fantasia fundamental do sujeito, ela tem a ver com todos esses elementos colocados aqui. Desculpe. O desejo, o que queres, a forma da fantasia, o outro não barrado, e depois a gente vai ver, agora, mais para frente, esse outro barrado, o S de abarrado, né? Então, nesse segundo tempo, tem como eixo, esse segundo tempo tem como eixo o momento em que o pai se faz pressentir como proibidor. Então, lembrando o pai como essa função de corte, né? Ele aparece mediado no discurso da mãe. Agora há pouco, na primeira etapa do complexo de Édipo, o discurso da mãe era capturado em estado bruto. Dizer agora que o discurso do pai é mediado não significa que façamos intervir novamente o que a mãe fez da palavra do pai, mas que a fala do pai intervém efetivamente no discurso da mãe. É a mãe comparecendo com a sua falta. É a mãe que, diante da exigência do filho, seja onipotente, comparece com a sua falta. Então, o que o pai anuncia é uma proibição, um não. Essa mensagem não é simplesmente, isso está na página 209 do Seminário 5, não é simplesmente o não te deitarás com tua mãe, já nessa época dirigido à criança, mas um não reintegrarás teu produto, que é endereçado à mãe. Então, é um não à mãe. Assim, são todas as conhecidas formas do chamado instinto materno que deparam aqui com um obstáculo.
Com efeito, a forma primitiva do instinto materno, como todos sabem, manifesta-se pela reintegração oral, como dizemos elegantemente daquilo que saiu pelo outro lado. É uma mãe que quer engolir o filho, né? É na medida que a criança é desalojada para o seu grande benefício, da posição ideal com que ela e a mãe poderiam satisfazer-se, e na qual ela exerce a função de ser o objeto metonímico desta, que pode estabelecer-se a terceira relação, a etapa seguinte, que é fecunda, né? Então a criança tem que ser desalojada desse lugar. E é aí que entra então o significante falo, e é aí que entra essa ideia de que há uma falta. A gente chama isso de falta, como eu disse anteriormente, né? É uma mãe que falta, que comparece com a sua falta, né? Então a mãe é esse lugar muito complexo para todo sujeito. A Colette Soler, lá nesse livro que Lacan dizia das mulheres, ela tem uma citação que eu gosto demais, que ela diz assim, que a mãe é o lugar da angústia e ela é o lugar da queixa. Então, o paciente, ele se queixa. Vou dar um exemplo que eu acho que ela dá lá, não me lembro, mas ela dá vários exemplos. O meu sofrimento, a minha dor é porque eu fui o preferido. Então, a minha mãe ficava muito em cima de mim, com todas as expectativas em cima de mim. Um outro paciente diz: o meu sofrimento é porque o preferido era meu irmão. E agora eu fico nessa posição aqui de sofrido, porque minha mãe não olhava para mim. Um diz: o meu sofrimento é que minha mãe, ela sempre trabalhou muito, ela não olhava para mim. O outro diz: o meu sofrimento é porque minha mãe não foi trabalhar fora, ficava só em cima de mim. Então, a mãe, ou porque ela é boa demais, ou porque ela falta demais, ela tá nesse lugar de falta. Isso é Colette Soler que diz lá. E eu acho lindo isso, ela é o lugar da angústia. Ou porque está presente demais, ou porque está ausente demais. Ou porque abriu mão de muita coisa, ou porque não abriu mão de nada. É esse o lugar da Priscila, mãe. Oi. Olga, acho que a Olga. Priscila, você entende que esse Olga, queixume, pode né, começar de neurótico, novo, porque eu não sei se é a minha internet consegue me ou a escutar? sua, mas eu não escutei. Começa do zero. O que você queria falar? Eu achei muito interessante isso que você colocou, né, citando Colette Soler, que a mãe é o lugar da queixa, é o lugar da angústia, né? A gente procura uma análise porque a gente se queixa, né? A gente tem um queixume, né? A gente... E aí eu fiquei pensando assim, se não é a queixa, não é um índice, e pensando aí também na mãe, que de uma certa forma, como dizem assim, ela é um arauto do grande outro, né? Assim, uma encarnação do grande outro. Se essa queixa é um índice de que esse grande outro ainda está muito maciço e invasivo. Fiquei Eu pensando acho. nisso, pensado muito sobre isso. Ótimo, Olga, eu acho. Que esse grande outro que ainda está muito assim, a coisa está muito girando ainda nesse primeiro patamar, né? Esse outro muito onipotente. Eu acho que tem tudo a ver com isso, sim. Michael, pode falar. Priscila, você acha que daria para dar uma provocada nesse paciente que, que leva como referência a mãe? Eu sei que a gente fala de posição, né? Mas eu tenho um paciente que ele trouxe muita queixa sobre a mãe, e aí teve uma hora que eu não resisti, eu falei assim, ué, e o seu pai? Né? Porque o pai dele deixou a família, acho que quando ele era pequenininho, novinho, 5 anos, né? Eu falei, me parece que ele tem uma responsabilidade também sobre tudo isso, né? Embora ele não tenha participado. Então, às vezes, eu sei que a gente fala de função, né? E às vezes é a mãe que exerce a função materna, né? Naturalmente, mas o quanto que a gente acaba tendo possibilidades de mexer nessa cadeia aí, né? Quando traz o outro que deixou de fazer também a parte dele
sei se é obrigado, né, mas um papel ali, né, importante também. Michael, você fala de uma coisa que a gente, assim, a posição do analista é uma posição de quem tem que ter mesmo muita paciência. É só a gente pensar no nosso analista, né? E na paciência que ele tem. Quem já está em anos de análise, às vezes diz assim, nossa, quando que eu vou parar de falar da minha mãe, pelo amor de Deus? Quando terminar a análise, né? É quando terminar a análise que você para de falar da mãe, do pai. Então, a coisa é cumprida mesmo. E é uma posição de paciência essa, né? Porque a análise, a Simone, sim, mas gostei, há que se fazer furo. Há que se fazer furo. E, sim, e eu acho que a interpretação do analista vai muito nesse sentido, de fazer perguntas. Por exemplo, uma pergunta, a gente faz mais perguntas. Por que é assim para você? Por que você sente dessa forma? Porque, então, essa posição de fazer perguntas é para fazer furo, né? Fazer furo nesse discurso aí. Só que é isso, a gente tem que ter paciência, porque demora muito. E uma análise, muito mais do que isso está sendo muito falado agora, eu tenho participado do grupo do Quiné no Rio, e da Sônia Borges, e assim, a análise não é um lugar de insuflar de significado. É para ir esvaziando o significado, na verdade. A gente vai esvaziando esses significantes, né? O significado que a gente dá para esses significantes vai esvaziando. Então, a análise é muito mais um tirar do que um pôr, né? Então, a gente precisa, sim, ter essa paciência, né? De escutar a queixa do outro ao mesmo tempo que fazer uma tentativa de furo, né? Mas eu vou dizer para você, Michael, eu acho que é mais problemático, mas isso é uma coisa que eu, né? Enfim, outras pessoas podem questionar isso. Eu acho mais problemático, mais difícil de conduzir uma análise quando o sujeito ainda está num lugar de proteger os pais excessivamente, do que desse lugar de quando ele se queixa dos pais, porque eu acho que se queixar já é um passo. Esse lugar de proteger. Não, mas olha, minha mãe quer deixar bem claro, minha mãe é ótima, ela é ótima, não tem nada assim, né? Quero deixar. Então, esse lugar de culpa excessiva por falar da mãe, eu acho mais difícil do que esse lugar da queixa. Porque o lugar da queixa ainda eu acho que dá para você questionar, mas é difícil uma pessoa, você dizer, olha, veja só, vamos tocar real, sua mãe é cheia de defeito, eu sei disso, começa. Já vai falando dos defeitos. É difícil, né? Como que a gente vai fazer, né? Então, a mãe e o pai, né? Como esse lugar. Tem um texto do Quiné que é dos meus preferidos. Deixa eu ver se eu sei o nome. Laiusar, porque ele foi apresentado, se não me engano, primeiramente em espanhol, em algum encontro que teve na Argentina. Mas é assim, é sobre gastar o pai. Gastar o pai, né? E é lindo, porque ele fala que uma análise tem que passar por isso. Você tem que... É um problema quando você deixa o pai nesse lugar, né, de superpotência, nesse lugar do sujeito sem falta. É um grande problema. Eu acho que é um problema, inclusive, que a gente pode pensar na psicologia das massas, que é esse lugar do líder como muito poderoso. Então, gastar o pai e a mãe é fundamental em uma análise. Esse paciente, eu tive a sensação dele protegendo excessivamente o pai. Ele está, por exemplo, num serviço militar atualmente, né? Então, ele pediu que eu cutucasse ele, né? Digamos assim. Sim, e mais, né? Em uma análise, a gente sabe se o que a gente disse deu certo no depois, né? Depois que ele traz alguma coisa. Na outra sessão. Isso é interessante também, né? Às vezes você diz uma coisa achando que vai ter um efeito, não tem. Diz uma coisa que acha que não, né? E tem, a pessoa traz um sonho, traz, né? Aí sim, super. Priscila. Oi, Olga. Bom. Eu acho interessante essas questões que vocês estão colocando sobre a queixa, né? De uma certa forma,
Porque eu acho que tem algo paradoxal na queixa, né? Que ao passo que você precisa se queixar, é uma coisa assim, preciso me queixar para não morrer, né? Preciso, às vezes eu tenho a impressão de que há uma certa hemorragia, uma certa dor na queixa, né? De assim, preciso me queixar, eu também preciso ultrapassar essa queixa, né? Tem uma hora que a gente tem que parar de se queixar, de fato. Agora, para a gente conseguir parar de se queixar, a gente precisa de ter alguém que tenha uma paciência de Jó, de escutar as nossas queixas, né? Essas questões que Maicon coloca, eu acho que são importantes, porque já ocorreu também comigo de ter um paciente que realmente assim se queixava de uma maneira muito, e eu acho que eu acabei fazendo uma intervenção precipitada e ele não retornou, né, de tentar implicar ele, e ele não retornou, né? Então assim, ele ainda precisava se queixar, porque eu acho que eu me precipitei na minha intervenção, porque é como se eu não quisesse ficar no lugar de cúmplice da queixa dele, né? Tipo assim, como se eu quisesse dizer assim, para de se queixar, olha você aí, né? E só que eu me precipitei, ele precisava se queixar, e de fato a gente inicialmente é muito objeto do outro, né? Então acho que a gente tem que ter essa paciência de Jó para que o analisante ultrapasse, né? Então acho muito importante essas questões que a gente está conversando aqui. Sim, Olga, é bem isso. É bem isso. Às vezes a gente faz uma interpretação que é agressiva para o sujeito, né? É agressiva. Ele está ali naquele lugar, mas enfim. A gente já está nos finalmente, tá, gente? Ó. Então, no alto à esquerda do grafo, Lacan coloca ali o S já barrado, na medida em que ele conhece essa Spaltung, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas essa divisão, em que ele mesmo é estruturado por ela, já sofreu seus efeitos. Então, esse S já barrado fala da castração, tanto da falta de significante no outro, como que no outro falta um significante. São duas coisas diferentes. No outro falta um significante, a gente está falando então da ordem fálica, mas a gente também pode ver como a falta de significante do outro, que diz respeito a esse vazio, a esse lapso no nó aí, né? Esse outro como castrado é representado aqui no lugar da mensagem. Os termos se invertem em relação à mensagem do patamar inferior. A mensagem do desejo é essa. É no lugar que o sujeito procura articular seu desejo que se depara com o desejo do outro como tal. Há muito tempo articulei para vocês, isso é uma citação do Lacan, com outras palavras, mas também com uma fórmula, que o desejo de que se trata a saber, o desejo em sua função inconsciente é o desejo do outro. Ora, é da natureza do desejo enquanto tal necessitar do apoio do outro. O desejo do outro não é uma via de acesso para o desejo do sujeito, é o lugar puro e simples do desejo. Não é uma via, é o lugar do desejo, né? Isso que a gente vai pescando, capturando do outro, e isso que a gente inventa para falar desse vazio que, no final das contas, é o encontro máximo com a castração. Né? Em Subversão, Lacan tem uma frase assim, ó: pois para descobrir disso tudo, a pertinência, é preciso que um estudo bastante aprofundado, que só pode situar-se na experiência analítica, nos permita completar a estrutura da fantasia, ligando-lhes essencialmente, sejam quais forem suas elisões ocasionais, na condição de objeto, o momento de um desvanecimento, desbotamento ou eclipse do sujeito, estreitamento ligado à cisão, clivagem ou fenda que ele sofre por sua subordinação ao significante. Está na página 830, né? O grafo inscreve que o desejo é regulado a partir da fantasia,
que é essa última, vamos dizer assim, que é essa última construção que a gente faz no que se refere à constituição do sujeito, que é a fantasia fundamental. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui da subversão do sujeito, trechinho final. Eu vou até dizer a página para vocês, para a gente encerrar. São 2 trechos que eu vou ler aqui e no seminário 5, porque eu acho que são bem importantes. Espera aí. Aqui. No neurótico, Lacan diz aqui na página 840. No neurótico, o menos fi, que é o falo, né, insinua-se sob o S barrado, o sujeito barrado da fantasia, favorecendo a imaginação que lhe é própria, do eu. É que a castração imaginária, e o neurótico a sofreu logo de saída, é a que sustenta esse eu forte que é o dele. Tão forte, diríamos, que seu nome próprio o importuna, que o neurótico é, no fundo, um sem nome. Olha que bonito isso, sem nome com letra maiúscula. Sim, esse eu que alguns analistas continuam optando por reforçar, ele está falando aqui da psicologia do ego lá, né? Esse eu que alguns psicanalistas optam por reforçar é aquilo sobre o qual o neurótico esconde a castração que ele nega. O eu é onde ele esconde a castração que ele nega. Mas essa castração, contrariando essa aparência, é algo ao que ele se apega. Olha só. O que o neurótico não quer, o que ele recusa encarniçadamente, olha que frase, até o fim da análise, é sacrificar sua castração ao gozo do outro, deixando-o servir-se dela. E não está errado, é claro, pois embora no fundo se sinta o que existe de mais inútil, uma falta a ser ou um a mais, por que sacrificaria ele sua diferença, tudo menos isso, ao gozo de um outro que, não nos esqueçamos, não existe? Mas se porventura existisse, gozaria com ela. E é isso que o neurótico não quer, pois imagina que o outro demanda sua castração. O que a experiência analítica atesta é que a castração, de qualquer modo, é o que rege o desejo do normal, no normal e no anormal. E aí, mais uma citaçãozinha aqui do seminário 5, que eu achei bem bonita. Ah, não, peraí, esse aqui é o 6, aqui. Do seminário 5. Está lá na página 445. Ele diz assim: o neurótico vive o paradoxo do desejo exatamente como todo mundo, porque não há ser humano inserido na condição humana que escape a isso. A única diferença que caracteriza o neurótico quanto ao desejo é que ele está aberto à existência desse paradoxo como tal. O que é óbvio não lhe simplifica a vida, mas também não o coloca numa posição tão ruim, sob certo ponto de vista. Então, o neurótico é esse sujeito que está aberto ao paradoxo do desejo, que é qual? O fato de que a gente não quer abrir mão do outro onipotente ao mesmo tempo que precisa da castração para desejar. Tá? Esse que eu li, Olga, está no seminário 5. Está no seminário 5. Gente, então era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu não sei se teve gente que escreveu aqui, talvez eu não tenha visto. No chat, não estou nem conseguindo abrir o chat aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Ah, tá aqui. A Olga está perguntando do texto. Acho que é do seminário 5. É do seminário 5, isso. Página 400 e... Ah, tá. Eu já pego aqui para mostrar. Ixi, tirei do lugar. 445. Isso, 445. Muito bem. Ah, que bom, gente, que vocês gostaram. É muito complexo.
Depois, quando a gente já estiver no fim do seminário 6, eu acho que eu vou conseguir falar, ter entendido mais coisas, né? Quem está participando lá também, que a gente está caminhando junto, né? O Lucas falou uma coisa aqui. O Lucas, deixa eu olhar aqui. Ah, tá. É só para saber se estava sendo gravado. Então, tá bem, gente. Olha, eu agradeço muito. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, agradeço vocês terem permanecido aí na sexta, agradeço o